Estava vestido com roupas religiosas, escondido sob a obediência, mas tão perdido quanto o irmão mais novo, tão distante do coração do pai quanto o irmão mais novo. Agora ouça a resposta do pai diante da revolta do filho mais velho. É uma das coisas mais gentis e mais dolorosas que Deus já disse por meio de alguma parábola. Meu filho, tu estás sempre comigo e nunca precisaste fazer nada para merecer a minha presença, porque tu és meu filho, não meu servo, não meu escravo. Tudo que tenho é teu. Tens estado a vida inteira no meio de tudo que tenho, nada do que tenho nunca te foi negado. E de alguma forma estás a pensar que estou a ser injusto contigo quando celebro a volta do teu irmão? O problema nunca foi a minha generosidade. O problema é a tua incapacidade de recebê-la. É que não entende a graça de Deus. Às vezes se sente ofendido com a graça. Tudo que tenho é teu, disse o pai, sempre foi. Não precisavas trabalhar como escravo para teres isso. Não precisavas merecer, não precisavas contar pontos. Era teu no momento em que te tornaste meu filho. E isso não por causa do teu desempenho, mas por causa da tua identidade. Tu és meu filho, não escravo, e eu te amo. Irmãos, esse é o relacionamento de Deus conosco. Não precisa contar pontos. Não faça nada por obrigação. Essa é a graça de Deus para conosco, irmãos. Não pelo nosso desempenho, não pelo que somos, mas pelo que Ele é. Ele é Deus de graça e bondade e nos ama com amor eterno. Eu quero concluir esta mensagem com uma lição que talvez esteja escondida para muitos nesta parábola. Deixa eu ir mais fundo. Porque há uma semelhança entre os dois filhos que a maioria das pessoas nunca alcança. E é a mais importante de todos. Os dois filhos tinham o mesmo problema. Mesmíssimo. Os dois queriam as coisas do pai, mais do que queriam ao próprio pai. Pense bem, o filho mais novo disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Queria riqueza, queria o que o pai podia dar, não queria a presença do pai, queria a posse, as posses do pai, e foi para um país distante, porque ele queria as posses, não o pai. E o filho mais velho disse: eis que te sirvo há tantos anos e nunca me deste sequer um cabrito. Queria uma recompensa, um pagamento, um retorno sobre o investimento da sua obediência e serviço. Não servia ao pai por amor, servia para acumular crédito. E quando esse crédito não foi pago do jeito que esperava, ficou revoltado. Os dois estavam a usar o pai, os dois. Um usou o pai a pegar o dinheiro e a partir para um país distante. O outro também usou o pai a ficar e a contar pontos, a esperar por uma recompensa. Um explorou a generosidade do pai, o outro explorou a bondade do pai. Mas nenhum dos dois simplesmente amavam o pai pelo que ele era, mas por aquilo que podiam receber. E essa é a pergunta que corta mais fundo e que quero fazer nesse momento. Amas a Deus ou amas
o que Deus te dá. Serves a Deus porque Ele é digno ou porque esperas um retorno? Adorarias a Deus se Ele nunca mais te abençoasse? Vamos lá pensar. Deus, a partir de agora, nunca mais vai te abençoar. Adorarias a Deus se Ele nunca mais te abençoasse? Tu seguirias se Ele nunca mais respondesse a uma oração tua? Ainda o chamarias de pai se Ele tirasse os cabritos, os bezerros, os anéis e as roupas, e tudo que sobrasse fosse Ele? É o que aconteceu com Jó. Mas Jó dizia, eu sei que meu Redentor vive. Perdi tudo, mas Ele vive. Ainda o chamarias de pai se Ele tirasse os cabritos, os bezerros, os anéis e as roupas, e tudo que sobrasse fosse apenas Ele? Porque é isso que o pai oferecia aos 2 filhos. Não coisas, mas Ele mesmo. Filho, tu sempre estás comigo. Sempre estás comigo, não te basta? O maior presente não era a roupa, nem o anel, nem a festa, era a presença do pai. E os 2 filhos deixaram passar isso. Se Deus tirasse a resposta da tua maior oração, aquela promoção que queres no trabalho, a cura, o relacionamento, a mudança que tens pedido há tanto tempo, se Deus não te atendesse, ainda o quererias? Se Ele dissesse, não te darei o que estás a pedir, mas te darei mais de mim mesmo. Isto seria suficiente para ti ou irias embora? Irmãos, isto é muito importante porque a tua resposta a esta pergunta revela se tu és o filho mais moço ou o filho mais velho, um desses 2. O irmão mais novo queria o dinheiro do pai. O irmão mais velho, que parecia o certo, o obediente, queria as recompensas do pai. E os 2 perderam a coisa mais preciosa que o pai queria dar-lhes, que era a si mesmo. Então a tragédia desta parábola não é que os 2 filhos pecaram, não. A tragédia é que o pai estava ali, generoso, amoroso, disponível, e nenhum dos 2 conseguia vê-lo. Conseguiam ver a riqueza, conseguiam ver as propriedades, conseguiam ver o gado, as roupas, os anéis, mas não conseguiam ver o pai. E tu consegues ver o pai? Por que estás aqui hoje? Por que buscas a Deus? Por que te declaras cristão? Onde está o teu interesse? No Deus das bênçãos ou nas bênçãos de Deus? Irmão, sinceramente oro para que a tua resposta seja como a do salmista no Salmo 73, versículo 25. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Percebe, irmãos? Lá no céu, o mais precioso para mim não são as mansões de ouro, as ruas de cristais, o mais precioso é Deus. E aqui na terra, não há quem eu deseje além de ti. E no versículo 28 ele completa, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Irmãos, interessante que esse salmista, Asaf, ele começa o salmo a declarar a sua inveja dos ímpios. Que ele percebia que os ímpios prosperavam e ele não. Mas mudou.
Aí terminou assim: quanto a mim, bom estar junto a Deus. Amém? Vamos ficar em pé.